Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 817 quase no alcance. Um grupo de 60 ou mais lordes variantes, magos e ladrões estavam do lado de fora da entrada da seção interna do templo. Eles estavam reunidos em grupos de 2 e 3 e conversando juntos. Inconscientemente, um mago de túnica vermelha havia se misturado entre eles. Ni Yan estava tão perto deles que ele podia ver claramente seus rostos. Depois de passar por vários, Ni Yan se viu no meio do grupo deles. Ao seu redor haviam apenas lordes variantes. Seu coração disparou, preocupado que seu disfarce fosse descoberto. Ele não pôde deixar de respirar fundo para se acalmar. Agindo como se pertencesse a esse grupo, ele continuou andando para frente. Nenhum dos lordes variantes notou algo errado. Depois de passar pelo último dos lordes variantes, Ni Yan subiu um lance de escadas e entrou em um corredor. Havia pelo menos várias centenas de lordes variantes nível 180 aqui. Ele não conseguia imaginar quanta mão de obra seria necessária para limpar este lugar. Espero conseguir as grevas do foco de abaque sem alertar esses caras. Pensou Ni Yan. Depois de entrar no templo interno, a pedra sagrada na bolsa de Ni Yan começou a brilhar mais. Isso confirmou que a última peça do conjunto de abaque, o tirano, estava por perto. Encontrando seu caminho por vários corredores, Ni Yan entrou em um amplo salão aberto com aproximadamente 500 por 500 metros de tamanho. Parecia extremamente luxuoso. O chão, as paredes e os pilares eram todos feitos de ouro puro. Diante dele havia um tapete vermelho que se estendia por toda a extensão da sala. No final, um lance de escada levava a uma plataforma elevada sobre a qual estava um gigante alto e corpulento. Vestido com armadura dourada, ele caminhava para frente e para trás, ocasionalmente sentando-se no trono atrás dele. Ele parecia ser uma espécie de rei. Ni Yan estava a cerca de 400 metros do gigante. Então, ele não podia inspecioná-lo ainda. Como os monstros do lado de fora eram todos os lordes variantes de nível 180, esse gigante deveria ser ainda mais assustador. Ni Yan não se atreveu a chegar muito perto. Ele dissipou seu disfarce e entrou em stealth. Ni Yan subiu ao topo de um dos pilares e olhou para a plataforma elevada. Ao lado do trono atrás do gigante haviam 3 baús. Ele não pôde deixar de pensar no conteúdo deles. As grevas de perna de abaque provavelmente estavam dentro de um desses 3 baús. Ni Yan esfregou o queixo. Como posso fazer para abri-los? Ni Yan convocou seu clone das sombras, que ele ordenou que se esgueirasse em direção ao gigante. Enquanto isso, ele se arrastou pelas paredes e se dirigiu aos 3 baús de uma direção diferente. Depois de se aproximar de 100 metros do gigante, Ni Yan finalmente conseguiu dar uma boa olhada em sua aparência. Ele era de meia idade, com 5 metros de altura e músculos inchados, empunhando uma grande espada dourada. Bancroft, chefe dos bandidos do Death Kiss, Lorde Demonificado. Nível 180. Vida, ponto de interrogação. Ni Yan não conseguia ver a vida de Bancroft. Ele estimou que era pelo menos mais de 100 milhões. Este gigante era apenas um chefe dos bandidos do Death Kiss. Mas ele já era um Lorde Demonificado nível 180. Ele era provavelmente o monstro mais forte neste posto avançado. Quando Ni Yan se aproximou a 90 metros de Bancroft, ele finalmente teve uma reação. Ele se levantou abruptamente e varreu o olhar pelo corredor. Vendo Bancroft olhando em sua direção, o coração de Ni Yan tremeu. Era hora de começar seu plano. Extreme Vanish. Ni Yan correu em direção aos 3 baús do tesouro. Depois de descobrir Ni Yan, Bancroft estava prestes a atacar, mas de repente o perdeu de vista. Ele franziu as sobrancelhas. Nesse momento, Ni Yan já havia chegado ao lado dos baús do tesouro e agachado. Havia 3 baús, um vermelho, azul e verde. Além da cor, eles eram idênticos. O exterior estava cravejado de pedras preciosas. Eles pareciam bastante elegantes. A 100 metros do trono, o clone das sombras apareceu de repente. Seu rato, como ousa se mostrar aqui? Bancroft correu em direção ao clone das sombras com grandes passos. Ni Yan imediatamente fez o clone das sombras virar e fugir. Morra, seu ladrão miserável. Bancroft cortou a lâmina com força e lançou um feixe de espada na direção do clone das sombras. O clone das sombras evitou o ataque com Gale Step e escapou em direção à saída da sala. Ele mordeu a isca. Ni Yan pensou por um momento antes de escolher abrir o baú vermelho. Abrindo o baú. Progresso, 30%, 50%. Cerca de 20 segundos depois, Ni Yan recebeu uma notificação de que o clone das sombras havia sido morto. Revendo os momentos finais do clone das sombras, Ni Yan soube que Bancroft o prendeu com um intimidate, depois atacou e cortou ao meio com um único golpe. Bancroft estava voltando para o trono. Ni Yan olhou para o baú. Estava quase aberto. Ele definitivamente não podia desistir agora. Vamos, abra já. Ni Yan não pôde deixar de ficar ansioso. Bancroft estava quase subindo as escadas. Mais alguns segundos, e ele seria descoberto. Clique. A tampa do baú se abriu. Esse som foi o paraíso para os ouvidos de Ni Yan. Ni Yan ainda tinha tempo suficiente para pegar os itens dentro do baú e sair. Quando Ni Yan avançou a mão para alcançar o baú, o cheiro de pólvora subitamente subiu pelo seu nariz. Merda.
O coração de Ni Yan tremeu. Ele rapidamente ativou o Gale Step e fugiu o mais longe que pôde. BOOM. Chamas irromperam do baú quando um inferno escaldante engoliu tudo em um raio de 3 metros. As chamas estavam prestes a engolfá-lo, quando Ni Yan estendeu a mão e disparou uma linha de teia. Com um puxão forte, ele se afastou e grudou no teto do corredor. Vendo Bancroft no topo da plataforma elevada, ele imediatamente ativou várias habilidades para aumentar sua camuflagem. Ni Yan começou a suar frio. Se ele tivesse sido um segundo mais lento, ele teria sido tragado pelas chamas. Ele nunca esperou que o baú fosse uma armadilha. Felizmente, ele não colocou a mão dentro do baú logo de cara. Quando Bancroft descobriu um dos baús abertos, ele rugiu com raiva e soltou uma tempestade de maldições. Ele procurou ao redor, mas não conseguiu encontrar nenhum vestígio do intruso. No final, ele só pôde desistir. Ni Yan olhou para a pedra sagrada dentro de sua bolsa. Estava emitindo um brilho intenso. Depois de abrir o baú vermelho, ainda havia outros 2 baús. Um deles continha as grevas do foco de abaque. Depois de esperar meia hora, Ni Yan convocou Liu Gold e o paladino Lafos. Ele tentou usar os dois para atrair Bancroft para longe, mas descobriu, para seu desespero, que sua tática anterior não funcionaria novamente. Bancroft se recusou a sair da plataforma elevada. Ni Yan decidiu tentar algo. Ele fez Liu Gold alcançar a plataforma elevada e se aproximar a 60 metros do trono. Mas isso não foi diferente de sentenciá-lo à morte. Bancroft atacou e cortou Liu Gold com 3 golpes consecutivos. Esses ataques ocorreram tão rapidamente que o paladino Lafos não teve chance de curar Liu Gold. O paladino Lafos queria correr, apenas para ser perseguido por Bancroft e morto em 2 ataques. Este era o poder de um Lorde demonificado nível 180 em exibição total. Diante dessa existência assustadora, Liu Gold e o paladino Lafos não tiveram chance alguma. Ni Yan nem sequer teve a oportunidade de abordar os 2 baús restantes, muito menos abrir um deles. Merda, e agora? As grevas do foco de abaque estão bem na minha frente. Não me diga que vou ter que desistir? O coração de Ni Yan não estava resignado, mas suas mãos estavam atadas. Os minutos passaram e gradualmente se transformaram em horas. Não importava como Ni Yan atormentasse seu cérebro, ele não poderia apresentar um plano viável. Ele não podia continuar perdendo tempo aqui também. As grevas do foco, a peça final do conjunto de abaque, o tirano que ele precisava obter, estavam tão perto, mas tão distantes. Ele se sentiu incrivelmente deprimido. Olhando para Bancroft teimosamente guardando o trono, Ni Yan franziu as sobrancelhas. Ele se recusou a desistir agora. Sentando-se, ele esperou pacientemente por uma oportunidade. Mas quando os servidores estavam prestes a desligar, nada havia mudado. No dia seguinte, Ni Yan entrou no jogo cheio de esperança. Mas ainda não havia mudanças no comportamento de Bancroft. Seu velho teimoso de merda. Ele amaldiçoou. Devo tentar chamar reforços da guilda? Ni Yan pensou por um momento. Se ele tivesse suas forças enrolando Bancroft, ele poderia, teoricamente, abrir os baús. Se Bancroft ainda fosse teimoso e se recusasse a deixar o trono, eles poderiam minar sua vida e matá-lo. Embora Ni Yan não tivesse certeza se esse plano seria bem sucedido, valia a pena tentar. Pelo menos era melhor do que ficar sentado aqui sem fazer nada. Ni Yan abriu o bate-papo da guilda e fez um pedido de recrutamento urgente. Ele planejava ter 500 jogadores em seu auxílio. Essa força não incluiu apenas jogadores das Kickers United, mas também 26 xamãs da Heaven Song. Depois de receber o comando de Ni Yan, os jogadores das Kickers United imediatamente se mobilizaram e partiram para o templo da deusa da vida. Depois de chegar nos arredores do templo, Xie Yao, King of the World, e vários outros usaram seus anéis de hiperlink para se teletransportar para o lado de Ni Yan. Depois, eles fizeram com que os outros membros da equipe se teletransportassem para o lado deles com os pergaminhos de teletransporte em grupo. Em pouco tempo, 500 pessoas chegaram em segurança ao interior do templo, sem ter que passar pelos lordes variantes na região externa. O aparecimento de 500 jogadores imediatamente alertou Bancroft. Ele começou a se mover ansiosamente. No entanto, ele não se atreveu a se afastar muito do trono, por medo de alguém abrir sorrateiramente um baú novamente. Ni Yan fez uma contagem. Havia 516 pessoas no total. Eles poderiam ser divididos em 26 equipes. Vendo Bancroft em sua armadura de ouro, os membros da guilda estavam um pouco nervosos. Um monstro na frente deles era um Lorde demonificado nível 180. Dividam-se em equipes de 20 homens, um xamã por equipe. King of the World imediatamente seguiu as ordens de Ni Yan e organizou todos em 25 equipes de 20 homens. Ni Yan, Xie Yao e os outros mestres formaram seu próprio time.